noite, passando aqui para deixar uma palavra no nosso coração, tá? Vamos meditar aqui no livro de Josué 7. Então eu vou ler desde do versículo 1º, tá bem? Que diz assim, né? E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zadim, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, enviando por Josué a Jericó alguns homens, a Ai, que estava junto a Bet-Avã, da banda do oriente de Betel. Falou-lhe, dizendo: Subai espiar a terra. Subiram, pois aqueles homens espiavam a Ai. E voltaram a Josué, dizendo: Não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigue ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais surgiram diante dos homens de Ai, e os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-os na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor, até a tarde. E ele e ancião de Israel deitaram o pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Tomara nos contentaremos com ficamos da além do Jordão. Ah, que direi, pois Israel virou costa diante dos seus inimigos. E ouvindo isto, os cananeus, todos os moradores da terra, nos cercaram e desarraigaram, e nosso nome da terra. Então, quem fará o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou, até transgrediram o meu concerto, que tinha ordenado, até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram debaixo da sua bagagem, e puseram pelo o que os filhos de Israel não puderam substituir perante os seus inimigos, subsistir, né, perante os seus inimigos, e viraram as costas os seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, e não desraigareis o anátema do meio de vós. Levanta, santifica o povo, diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: o anátema no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos, não poderá sustentá-los, até que tirei o anátema do meio de vós. Amém? Então aqui a palavra diz, né, que o povo de Israel, quando eles foram lá para Jericó, né, e lá o Acã pegou a capa, né, pegou a capa que estava lá, e o Senhor falou que não era para trazer nada, e ele trouxe e levou lá por meio do povo lá, do Israel, lá, e escondeu na tua tenda. E o povo de Ai, eles não eram muito, eles eram pouco.
Mas como Deus não estava com eles, eles perderam essa guerra. Eles perderam essa guerra, perderam essa luta e eles foram, né, derrotados. Muitos morreram por causa do pecado de um, muitos morreram. Amém? Então Josué foi até falar com Deus, perguntar por que Deus tinha abandonado eles, por que Deus largou eles, né? E eles perderam, né? Perderam muitos soldados. Amém? Aqui, aí Deus manda eles santificar. Santificar, né? Para santificar que no dia de amanhã, né? Deus ia revelar. Aí, vamos ler aqui o 14, que diz assim: amanhã, pois, vos chegarás segundo as vossas tribos. Será que a tribo do Senhor chegará segundo a família, e a família dos seus chegará por casas. E as casas que o Senhor tomar, chegará nem por homem. E será que aquele que for tomado com anátema será queimado a fogo, e ele e tudo quanto. Amém? Então aqui, quanto tiver. E quantos transgrediram o concerto do Senhor, fez uma loucura com Israel. Amém? Então aqui, Deus, né, falou que tinha alguém que cometeu pecado, pecou contra Deus, mentiu para Josué, né? E teve uma grande perda, né? Então, aí eles pediram para poder, né, ver quem que era. Aqui o 20 diz assim: respondeu Acã a Josué, disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Então, meus irmãos, quando nós pecamos, primeiramente nós pecamos contra Deus. Amém? Pecamos contra Deus, pecamos contra as pessoas, quando traímos, quando enganamos, né? Mas primeiramente Deus é o primeiro a ser enganado, é o primeiro a ser traído, é o Senhor, e pecamos contra eles. Amém? Então, aqui fala, né? O 21, quando viu entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos de cobiceis, e tomei, eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, a prata debaixo dela. Então Josué enviou os mensageiros, né? Aí Josué enviou os mensageiros para poder ir lá e ver onde que estava, se estava falando a verdade, se estava lá, né? Então José, todo Israel, eles tomaram Acã, os filhos de Zerá, e as prata, e as capa, e as cunhas de ouro, e os seus filhos e filhas, e os seus bois, e os seus jumentos, e suas ovelhas, e as suas tendas, e tudo quanto tinha, e levaram ao vale de Acor. E disse José: por que nos perturbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel apedrejaram com pedras e os queimaram, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras. Então, aqui, né, quando nós pecamos contra Deus e pecamos contra os nossos, nós levamos para a nossa casa o pecado, né? O pecado, e levamos a maldição também para dentro da nossa casa. E aí Acã levou a maldição para dentro da casa dele. E quem pagou com tudo o que ele fez foi a esposa, os filhos, as filhas, né? Até os animais que eles tinham, né? Foram tudo queimado, apedrejado e queimado. Tudo que eles tinham pego lá foi queimado também. Então, será que compensa nós pecar? Levar o pecado para dentro da nossa casa e levar a desgraça para dentro da nossa casa, para que tudo aquilo
para que aconteça tudo o que aconteceu. E às vezes as pessoas pecam e vêm de geração em geração pecando, fazendo, né? Não quebra essa maldição, continua, né? E vai levando a destruição para dentro da casa dele, para dentro do lar dele, para dentro da família, para os filhos, para os netos, né? E vai levando aquela maldição que ele praticou, o antepassado deles praticaram e eles foram repetindo as mesmas. Não tiveram coragem de quebrar essa maldição e de falar, não, eu não vou fazer igual meu pai fez, a minha mãe fez, eu vou fazer diferente. Pega e faz igual, até pior, né? E aí começa um círculo que a maldição vai entrando e as famílias vão sendo destruídas, sendo, né, cada um pro seu canto. Por quê? Porque a maldição chegou naquela casa, chegou naquela família, porque o bisavô trouxe, o avô trouxe, o pai trouxe, a mãe trouxe, a bisavó, então vem de geração em geração. E a palavra do Senhor diz que a bênção e a maldição vai até a quarta geração. E vai acontecendo, porque enquanto um não levantar para quebrar essa maldição, para destruir essa maldição, pessoas estão sendo, né, destruídas pelo pecado, né? Enquanto a pessoa não toma atitude de falar, eu vou fazer diferente, não vou fazer mais igual, vai continuar, né, isso até quando, né? Família sendo destruída, né? E achando que tá tudo bem, tudo normal e que nunca vai ser descoberto. Acã levou a capa, levou a prata, levou o ouro para dentro da casa dele, achando que nunca ia ser descoberto. Nada que está em oculto que não vai ser revelado. Nada que está escondido que não vai ser conhecido. Assim diz a palavra do Senhor. Nada fica escondido perante os olhos do Senhor. Amém? Então, essa é a palavra do Senhor para nós, né? Até quando vamos deixar, né, essa maldição ir de família em família, de geração em geração, né? Alguém tem que se levantar, alguém tem que ceifar isso aí, né? Então, essa é a palavra do Senhor, que nós não venha levar a maldição para dentro da nossa casa. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, na Tua presença eu entro em oração nessa hora, Senhor, e oro, Pai, por todos, Senhor, Pai, que vão ouvir e ver esse vídeo, Senhor, meu Pai. Que toda maldição, toda herança de família seja quebrada, seja anulada e cancelada no nome de Jesus. A maldição que vem da parte paterna, materna, Senhor, meu Pai, que essa maldição seja anulada, seja desfeita no nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor dê um novo ciclo de vida, Senhor, meu Pai, uma nova história, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, meu Pai. Maldição, Senhor, Pai, onde as famílias estão sendo destruídas por adultério, traição, Senhor, meu Pai, por espírito de miséria, Senhor, meu Pai, que seja quebrado todo esse espírito de miséria, que seja anulado e cancelado no nome de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo venha e traga vida em cada casa, em cada família, em nome de Jesus. Porque Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Assim eu oro e assim eu creio e assim eu agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E graças a Deus. Uma boa noite, um ótimo final de semana em nome de Jesus.